Hoje eu quero trazer uma palavra de ânimo ao seu coração. Que Deus trabalha no seu limite, Deus trabalha no seu impossível. O texto que nós vamos usar como base está em Lucas 1, 37. Capítulo 1, versículo 37, que diz: pois nada é impossível para Deus. Qual é o seu limite? O ser humano é limitado, mas Deus de Israel não é. Para o nosso Deus não existe limites, não existe nenhum limite que Deus possa ultrapassar. Ele pode fazer o impossível. Nosso Deus é maravilhoso, grandioso Deus, o grande eu sou. Quando Deus chamou Moisés para libertar o seu povo, bem na dificuldade de Moisés, que Deus usou ele. Moisés foi chamado para confrontar Faraó e interceder pela libertação do seu povo no nome de Deus. Moisés era gago. Quem ia dar crédito a um pequeno hebreu e ainda gago? Como falar com o grande e poderoso Faraó? Mas foi através da fala da limitação de Moisés que Deus queria falar. Sabe o que Deus nos mostra com tudo isso? Que na nossa dificuldade é que Deus trabalha. Deus falou para Moisés ir a Faraó no nome dele. Em Êxodo, capítulo 4, versículo 1 diz: Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem: o Senhor não apareceu a você? Deus mostrou a Moisés que ele faria sinais e maravilhas que feriria os egípcios até o Faraó liberar o seu povo, o povo de Deus. Clame pelos seus pedidos impossíveis, aquilo que tem te afligido, te machucado, aquilo que tem tirado a sua paz, pelos seus limites e impossíveis. Pois quando o povo clamou, Deus ouviu e mandou um libertador. Deus vai intervir em seu favor. Mas você que vai ter que marchar. Vamos ler em Êxodo, capítulo 3, versículo 9 e os versículos 11 a 15 que diz: pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e eles disseram: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem: qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés: diga aos israelitas: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Sabe, na sua causa, no seu limite, no seu impossível, na sua dificuldade, é que Deus entra. O grande eu sou que entra para mudar a sua causa, a sua história. Deus entra e trabalha no seu limite. O limite de Moisés no começo era sua pequenez, era sua gagueira. Depois dele ter visto tantos sinais e maravilhas que Deus fez para libertar o povo, Deus mandou as 10 pragas do Egito até que Faraó não suportou mais e libertou o povo. Não existe ninguém que possa ir contra o nosso Deus. Não existe nenhum homem, independente do poder que ele tenha. Ainda é um homem. E Satanás não pode contra o nosso Deus. O inimigo de Deus não é o inimigo à altura de Deus. Lúcifer é uma criatura criada por Deus que morava no céu, mas ele se rebelou contra Deus e criou uma rebelião, e assim, com essa inveja tão grande, ele se tornou inimigo de Deus. Depois do povo ser liberto, Moisés e o povo encontraram outro grande limite: o mar vermelho na sua frente, e atrás o exército de Faraó. Eles achavam que estavam cercados por todos os lados, mas quando acharam que não havia mais saída, Deus, o grande eu sou, trabalhou no limite deles. Deus abriu o mar que estava na frente deles. Aprendemos que quando Deus nos promete algo, Ele é responsável por fazer cumprir o que prometeu. É responsabilidade de Deus fazer o que for necessário, mover com o que for preciso para fazer cumprir o plano dele nas nossas vidas.
Deus é um Deus de impossíveis que cumpre com aquilo que Ele promete. Ele vai permitir os processos, as dificuldades, as lutas, os limites para Ele mostrar que Ele é, que Ele é Deus, que Ele é o grande eu sou e que para Ele não existem impossíveis. Então mesmo que haja montanhas ao seu redor, Deus move elas a teu favor. Se forem muralhas, Deus faz elas caírem. Se for o mar vermelho que está à sua frente, Deus abre o mar. Se você estiver cercado pelo inimigo, Ele manda um exército ainda maior para derrotá-los. Se for a fome, Ele manda corvos para te alimentar. Se o inimigo estiver te perseguindo, Ele te esconde e te protege para que não te vejam. Deus segue espiritualmente e desvia o inimigo do caminho, do seu caminho. Deus trabalha no seu limite. O limite de Moisés era o mar vermelho e Deus abriu. O limite de Abraão era entregar o seu filho Isaque para o sacrifício. Deus proveu o cordeiro. O limite de Ana era a sua esterilidade. Deus lhe deu um filho. O limite de Maria e Marta era ver seu irmão morto. Deus ressuscitou Lázaro. O limite de José era a cisterna. Depois a prisão, e Deus levantou como administrador do Egito, o mais poderoso depois de Faraó. O limite de Paulo e Silas era a cadeia, e Deus abriu através de um terremoto. O limite de Davi era sua pequenez, tanto em sua estatura como em condições, e Deus fez ele vencer o gigante. De um pastor de ovelhas ele se tornou rei de Israel. O limite de Esther era sua linhagem hebreia, e Deus a fez rainha. Limite do povo judeu nessa situação era a condenação à morte. E Deus dá a oportunidade deles lutarem e vencerem através de oração, jejum e coragem. O limite dos discípulos era a tempestade, achando que iam naufragar ali. Mas Deus acalmou a tempestade e fez eles atravessarem até a outra margem. O limite de Sara era ter Ismael, e Deus deu Isaque, o filho da promessa, e fez dela mãe das nações. Mesmo que ela era estéril, seu limite era a esterilidade, Deus deu a ela o filho da promessa. Deus deu Isaque. O limite de Sadraque, Mesaque e Abednego era a fornalha, mas para Deus era motivo para desatar as ataduras e ser exaltado por toda a nação, para Deus honrar os três no reinado do rei de Nabucodonosor. A mesma coisa vemos com Daniel. O limite dele eram os leões, a cova dos leões. Mas para Deus era o motivo de manifestar a sua glória e ser exaltado por todo o povo e nação. E honrar Daniel como segundo do rei, o príncipe mais importante do rei Dário. O limite de Josué eram as muralhas de Jericó, e Deus fez as muralhas caírem. O inimigo achou que o limite de Jesus era a morte, mas Jesus venceu a morte e ressuscitou e está vivo. Nosso rei está vivo, glória a Deus, e ele nos concedeu esse mesmo direito, que quando morremos em Cristo Jesus, fechamos os olhos aqui na terra e abrimos nos céus. Então todos aqueles que recebem Jesus e continuam fiéis até o momento que Deus chamar, têm uma convicção que o nosso limite não é a morte, pois Jesus já venceu a morte, e nós, como filhos de Deus, temos o direito da vida eterna. Então nem a morte pode nos vencer, nem a morte pode nos separar de Deus e da nossa vitória. Creia, Deus trabalha no seu limite, que o seu limite seja somente um instrumento para o milagre que Deus pode fazer na sua vida. Não olhe para o seu limite, para a sua dificuldade como um fim, pois no lugar desse limite podemos olhar como oportunidade para Deus manifestar a sua glória em nós. Não sei se seu limite é uma enfermidade, uma esterilidade, uma porta fechada, a conquista de um emprego, a falta de algo material necessário, se você se sente pequeno diante de sua luta e do seu adversário, se o seu limite é o medo, insegurança, se você está cercado por todos os lados, se é uma prisão, se são montanhas à sua frente, se são muralhas ao seu redor, se é a afronta do inimigo, se a sua condição financeira não permite você conquistar algo muito desejado, como comprar uma casa, um carro, até um bem material, um item como um eletrodoméstico ou um mobiliário necessário. Se seu limite é vender algo que está estagnado há muito tempo, eu não sei. Se seu limite é crer em ver alguém transformado, se seu limite é está hoje desacreditado, e Deus te faz voltar a confiar em alguém. Deus te faz
Em nome de Jesus, veja o seu casamento restaurado. O seu limite pode ser desconfiança, mas Deus vem e te traz a fé novamente, a confiança. Deus restaura qualquer situação. Eu não sei qual é o seu limite, mas quando você ora, entrega a Deus, Ele manifesta o impossível. Um milagre acontece. O seu limite para Deus se transforma no motivo da glória de Deus e do seu testemunho de vitória. Deus abre o mar, Deus rompe barreiras, move montanhas, abre portas, derrota o inimigo, levanta um exército ao teu favor, segue e confunde os inimigos, fecha a boca dos leões. Deus enche os seus celeiros. Deus faz o que for necessário para te ajudar. Aleluia! Você crê? Então diga um amém aí onde estiver. Tome posse da sua vitória pela fé. Vamos continuar a nossa campanha de oração e veremos Deus romper com os nossos limites. Vamos crer, vamos ter fé e veremos a glória de Deus em nossas vidas. Aprendemos com tudo isso que Deus faz a parte dele e nós temos que fazer a nossa. Nós temos que manter a posição de ter fé, de crer e se movimentar, agir. Na nossa ação é que Deus trabalha. Creia, para Deus não há crise, Ele pode resolver qualquer crise. Para Deus não há tempestade, Ele pode acalmar a tempestade. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O agir de Deus, quem impedirá? Não há nada demasiadamente difícil para Deus. Deus pode ultrapassar qualquer limite para manifestar a glória dEle. Então vamos orar com fé e crer que o impossível Deus fará em nossas vidas. Entregue o seu limite a Deus hoje. Deus, nós colocamos diante de Ti os nossos limites, as nossas dificuldades, as nossas aflições, tudo aquilo que tem nos prendido, tudo aquilo que tem nos cercado, caia por terra hoje em nome de Jesus. As muralhas que nos cercam vão cair em nome de Jesus, as montanhas vão ser movidas em nome de Jesus. Nós cremos que o impossível milagre vai acontecer, haverá restauração nos lares, nos casamentos, haverá impossíveis, os celeiros serão cheios em nome de Jesus. O Senhor vai manifestar o seu poder, nós cremos, nós temos fé, nós declaramos com fé que o impossível vai acontecer, a cura e o milagre vai acontecer, porque o Senhor é Deus, o Senhor não perde batalha, o Senhor é aquele que promete e cumpre, o Senhor não é homem para que minta, nem filho de homem que se arrependa daquilo que prometeu. Tudo aquilo que o Senhor prometeu na tua palavra faz se cumprir. O Senhor mesmo Deus de ontem, o mesmo Deus da palavra, o mesmo Deus de Abraão, Isaac e Jacó é o nosso Deus. O Senhor é o grande, eu sou. Manifesta o teu poder, Senhor, para cada uma das pessoas que têm declarado o Senhor como Deus em suas vidas. Manifesta o teu poder, Senhor, para cada um que está clamando, orando por alguma causa. Entra nessa causa hoje, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, e muda a sua história, muda a sorte dessas vidas, dessas pessoas. Nós cremos pela fé que grandes coisas estão por vir, milagres e maravilhas vão acontecer nas nossas vidas, para que o teu nome, Deus, seja exaltado e glorificado. Em nome de Jesus, manifesta a sua glória, Deus, na nossa impossibilidade, nos nossos impossíveis, nos nossos limites, para que todos vejam quão grande és tu, Senhor, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.